this computer. Aí, beleza, legal, conseguimos. Então, bom dia a todos. Que legal que a gente pode estar aqui, nossa sexta reunião, né? Vamos falar aí mais um pouquinho, né, sobre tecnologia, fé. Então, são encontros bem legais, nós estamos gostando de todos os nossos encontros. E hoje a gente tem a Adriana, vai falar aí sobre virtualização das experiências, uma aproximação crítica a partir de Hermann Doiver. Eu estive na banca dela, foi bem legal o trabalho dela, assim. Espero que ela continue, vai para o doutorado aí, né, vai arranjar mais dor de cabeça na vida, mas o trabalho dela é muito legal. Então, vai ser bem legal ouvir ela hoje. Tem um currículo aí bem legal, né, bem interessante, bem várias áreas aí. Vocês vão ver até que é um trabalho multidisciplinar mesmo. Isso é muito legal, assim, né? Acho que é bem isso a herança do Doiver, né? Nos incentivar a trabalhar de maneira múltipla. E, assim, a ABC2 é um campo bem fértil para isso, né? A gente encontra, mesmo aqui no nosso grupo de tecnologia, a gente tem de computação, de artes, né, Adriana aí, mais dessa área, e pessoal de humanas. Então, é bem legal e bem rico, né, esse discurso, esse diálogo, né? É bem frutífero. Então, vamos lá, Adriana, pode começar. Então, como eu falei, né, a gente pensa aí uma coisa em torno de 30, 45 minutos, depois a gente abre para as perguntas. Então, fica à vontade, Adriana. Obrigada. Eu, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Eu tô meio rouca hoje. Tá ouvir, sim. Ai, que bom. Opa, estava mudo aqui. Não, tá tranquilo. Luiz, eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Tá dizendo que você não me deixa. Ela tem que ser host, né, para compartilhar. Tenta agora de novo. Ah, agora foi. Beleza. Perfeito. Tá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vocês conseguem ver direitinho? Dá para ver? Aham. Perfeito. Aham. Tá. Então, gente, bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também estou muito nervosa, mas esse grupo tem sido muito especial para mim. Então, é muito legal para mim poder compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês. O que eu vou compartilhar é uma parte da minha pesquisa de mestrado, né? Como o Adriano falou, eu acabei de terminar o mestrado, né? E aí eu vou compartilhar com vocês uma parte da minha pesquisa, que é na área de... meu mestrado em artes, né? Minha área de pesquisa em sociologia da arte, mas eu faço um estudo interdisciplinar que parte da sociologia da arte inclui a ciência da informação e filosofia da tecnologia. E falando nisso, eu já queria agradecer ao grupo por o tanto que vocês me ajudaram com a minha pesquisa. E foi muito importante para mim. Todas as vezes que eu tive várias questões, várias perguntas, e vocês me ajudaram bastante. Então, eu quero agradecer ao grupo por todo o apoio. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar um pouco sobre esse fenômeno que a gente tem vivenciado, né, principalmente nos últimos 2 anos, né, com a pandemia, mas que, na verdade, já vem acontecendo há um tempo, né, justamente sobre a virtualização das experiências, né, e é justamente isso aqui que a gente está fazendo, né, a gente, em vez de estar se encontrando pessoalmente, a gente está fazendo as coisas por videoligação, né, e a gente acaba
vivendo todas essas coisas virtualizadas, né? Coisas que antigamente a gente fazia mais presencialmente, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse processo, né, de virtualizar as experiências. E aí eu vou apresentar algumas coisas sobre a filosofia do Doiverd. Como eu sei que a maioria daqui já conhece um pouco dele, eu vou focar mais na questão da diversidade e coerência e do funcionamento, então, repercussão, que são duas dinâmicas dos aspectos modais que vão ser bem importantes para a gente. E aí a gente vai passar para fazer uma análise desse processo de virtualização das experiências a partir da filosofia do Doiverd e o que a gente pode descobrir aí. Então, assim, para começar, acho que é importante a gente destacar, né, que a gente entende a tecnologia como algo não neutro, né, que é moldado pela vontade humana, ela é produzida dentro da cultura, né, ela tem um certo condicionamento dentro da sociedade, né, a gente acaba agindo através dela, né, porque ela possibilita coisas e impossibilita outras coisas, então ela cria condições, né, e tem a ver também com a construção de futuros, né. Então a gente ela não é neutra, ela não existe, né, com uma coisa aleatória fora da cultura, né? E a gente entende aqui a ideia de uma coprodução entre o que a ciência pode fazer, né? O que a gente pode fazer com a ciência e o que a gente deseja fazer com essas coisas, né? Então tem uma coprodução aí entre o ser humano e a tecnologia que a gente já tem, que a gente pode usar para criar outras coisas. Então, vamos lá. A gente tem visto muitas coisas em relação a essa questão da virtualização da vida, né? Eu acho que a gente começou a pensar muito a partir disso também por causa do próprio entretenimento, né, da cultura pop. Eu pensei em fazer uma referência à Matrix, né? Mas aí eu pensei, já tem tanto tempo, né, que eu nem lembro mais do filme, né? Mas assim, Black Mirror acaba sendo uma coisa bem mais próxima da gente, né? Porque a verdade é que a gente não tem mais como sair, né? Sair da Matrix, né? Não tem mais como a gente se desconectar completamente do que é virtual. Então, a gente tem que aprender a viver nesse mundo, né? A gente tem que aprender a viver com todo esse processo, né? Então, a gente precisa, acho que, pensar um pouco mais assim dentro dos termos de Black Mirror, né? O que a gente tem, o que essa tecnologia está fazendo com a gente, do que pensar em derrubar a Matrix. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o processo de virtualizar as experiências humanas. Primeiro, vamos pensar o que é o virtual, né? Se a gente pensa, às vezes a gente pensa virtual, a gente já pensa em inteligência artificial, a gente já pensa em óculos de realidade virtual, a gente já pensa em coisas mais recentes. Mas, na verdade, o virtual é uma representação daquilo que é real, né? Uma representação, algo que não é concreto, que é um registro da realidade, né? E aí você tem, por exemplo, a pintura rupestre, né? Ela é uma certa forma de virtualidade, porque ela está representando uma experiência, né, que aquelas pessoas viveram e registraram aquilo. Ela faz um recorte no espaço-tempo, né? Alguma coisa aconteceu e foi registrado ali, né? E aí a gente está pensando aqui a técnica como uma habilidade, né? As pessoas desenvolveram habilidades para registrar essas coisas, né? Então, a própria arte e a linguagem escrita é uma forma de virtualização. Depois, com o tempo, essa representação se tornou uma simulação tecnológica da experiência, né? A gente começa a fazer essa virtualização através da tecnologia, com a fotografia, com a gravação de sons, né, de imagens, né, imagens em movimento, vídeos e tudo mais. Os mapas são uma forma de virtualização semiótica do espaço, né? Então, assim, pensa assim, se eu fosse no Taj Mahal e descrevesse para você, e aí eu desenhei algumas coisas, né, para mostrar para você como é que é, e aí eu voltei e falei para você, olha,
é assim, aí eu descrevo, eu mostro os meus desenhos, né? É uma representação da minha experiência, daquilo que eu vivi. Eu posso também trazer fotos, né? Vamos supor que anos depois, né, séculos depois, a pessoa vai lá de novo no Taj Mahal e aí ela faz vídeos, ela traz um monte de foto, ela traz os mapas da cidade, né, para você ver onde é que fica o Taj Mahal em relação às outras coisas. Ela também está ela está virtualizando a experiência dela, né? Aquele registro que ela está mostrando ali para você é uma virtualização daquela experiência, né? Uma simulação daquela experiência. Mas vamos supor que, depois de todo o avanço tecnológico, a gente cria uma visita virtual ao Taj Mahal. E aí você coloca um óculos, né? Luvas, e aí você está lá virtualmente caminhando pelo Taj Mahal. Não existe mais uma experiência, né? A princípio, existia uma experiência que foi recortada do espaço-tempo e ela está sendo representada. Existe uma simulação de uma experiência específica. Agora, a simulação ela é algorítmica. A própria simulação se torna experiência. Ela começa e termina no momento em que você está vivenciando aquilo. Então, ela é desconectada do espaço-tempo. Você não vai mais dizer assim, esse registro foi feito no momento X, né? Porque aquele registro está sempre constantemente sendo atualizado. Ela é criada totalmente dentro do digital, essa simulação algorítmica, né? E ela inclui a realidade virtual, mas nem toda simulação algorítmica ela precisa utilizar a tecnologia de realidade virtual. E é sobre esse tipo de virtualidade, esse virtual que a gente vai estar falando hoje, né? Esse terceiro tipo, que é a simulação algorítmica. E aí, então a gente está falando sobre o quê? Sobre uma simulação que existe por causa da internet, né? E aí, pensar a influência da internet nesse processo de virtualizar a experiência, a gente precisa falar sobre a Web 2.0, né, que surge no final da década de 90, né? E aí talvez a galera mais antiga lembre, né, do Yahoo, que, se eu não me engano, acabou, né, o Yahoo Respostas, né, foi fechado o site, né? O MySpace, que é o avô ou bisavô das redes sociais atuais, né? Foi na época que o YouTube surgiu e era tudo mato lá, não tinha nada, né? E foi justamente nesse momento, né, que você tem a interatividade, que você tem as pessoas podendo criar coisas na internet sem precisar de um conhecimento técnico específico, né? Sem precisar saber como programar, sem precisar saber escrever em HTML, né, que era mais utilizado na época. Você podia colocar coisas na internet, você podia criar um seu próprio blog sem ter necessidade de aprender como construir um site do zero, né? Então, essa questão, esse passo da internet foi extremamente importante. E mais recentemente, a Web 3.0, né, que está ligada à inteligência artificial, que a gente chama de web semântica também, que envolve machine learning, que envolve as atuais assistentes pessoais, né, a Siri e a Alexa, está ligada também ao blockchain e os NFTs, né, que já são considerados como o próximo passo da internet, né? O futuro da internet serão os NFTs, algumas pessoas dizem. Então, essas duas questões que a gente viveu, né, da questão da interatividade, que foi possibilitada da Web 2.0, e essa, digamos assim, algoritmização da internet, nesse processo que tudo agora é feito por algoritmos, né? Todo mundo fala assim, o algoritmo do Google mudou, o algoritmo de não sei o que lá mudou, e aí você tem que repensar o seu uso de redes sociais, né, para quem trabalha mais nessa área, né? Então, essas duas questões são muito importantes quando a gente está falando de virtualização de experiências, dessa simulação algorítmica, porque a gente tem justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma plataforma onde a gente pode fazer videoligação, né? E a gente pode conversar e a gente pode utilizar isso, então tem a ver com essa interatividade. E, ao mesmo tempo, você tem essa questão da Web 3.0, porque
O Zoom ele tem toda uma estrutura, né, de utilização que, por exemplo, habilita quem é o host, quem pode gravar, quem pode, né, ele vai dizer quem pode fazer o quê, né? E aí, né? E aí a gente vai pensar nisso na criação de mundos virtuais, né? É justamente o espaço onde essas coisas acontecem, né? Que a gente chama de um locus de funções cognitivas, justamente porque você tem essa ideia de imersão, né? Você está ali, a gente está aqui, né? Nessa reunião e a gente está aqui conversando, né? E aí a gente fala assim, ah, já estou chegando, já estou entrando, né? Como se a gente estivesse realmente se encontrando presencialmente, né? Como se a gente realmente estivesse junto, né? E então é justamente essa ideia de que a gente está criando um espaço, né? No virtual, um espaço onde a gente se encontra, um espaço onde a gente interage, onde a gente está junto. Um exemplo disso é o Google Arts and Culture. É claro que eu vou dar esse exemplo, né? Porque eu sou de arte. Não sei se vocês conhecem esse aplicativo, mas ele é muito interessante, justamente porque ele faz todo esse trabalho de simular o espaço de museus no mundo inteiro. Então, você pode conhecer. Esses dias, há uns dias atrás, eu estava olhando a coleção de arte japonesa de um museu da Austrália. Fui na Austrália? Nunca fui. Mas você pode conhecer a coleção do museu. Então, assim, você tem a construção de um espaço virtual onde você pode simular a visita ao museu. Tem a parte, né, de visita virtual, onde você pode ver realmente o espaço da sala, o espaço das galerias, né? Você está ali, você tem o controle daquilo que você está vendo de uma certa forma, né? Do acesso aos dados, né? Então, assim, o Google, ele criou uma plataforma. Essa plataforma ela é alimentada pelos museus, né? Eles fazem parceria com o Instituto Cultural do Google, eles colocam o conteúdo lá, então tem essa questão, né, da interatividade, né, que eu falei da Web 2.0, né? Porque são os museus, são, né, as instituições culturais que colocam esse material lá, e aí você tem acesso a todo esse banco de dados através de algoritmos, né? Os próprios algoritmos do Google vão organizando aquilo que você vai ver, o que você favorita, o que você... Ah, eu gostei disso, ele vai te mostrar mais coisas daquilo. Ele faz tradução automática do material que você está lendo, se você quiser, para o seu idioma, o idioma do seu celular. Então, tem toda essa estrutura de algoritmos organizando esse processo. Mas o mundo virtual ele não precisa ser uma coisa assim tão complexa. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de algo que eu mesma fiz para um trabalho com um coletivo de artistas que eu participei no ano passado. Eles fizeram uma residência artística toda virtualizada, né, durante a pandemia. E aí eu fiz o processo de mediação cultural. Então, assim, todo um processo de como o público vai interagir com os artistas, interagir com a obra, né? Então, tem o site que a gente usou, né, para hospedar a residência, né, o trabalho da residência, que foi o Ateliê Pandêmica, é uma galeria virtual, e aí tem todo um processo de como a gente interage com o público, como o público tem acesso, né? E aí tem mais ou menos aqui a estrutura do que eu montei, né? E é uma forma de você virtualizar o acesso à galeria, digamos assim, né? Se a gente fosse apresentar isso num lugar físico, né? E aí a gente precisa entender que esse processo ele tem várias possibilidades interessantes, né? Por exemplo, vários trabalhos artísticos tiveram continuidade na pandemia por causa disso, né? Eu conheço uma amiga minha que é atriz, ela está fazendo teatro pelo Zoom. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer em algum momento, né? Mas tinha teatro por videoligação, estavam trabalhando com Zoom. Então, assim, várias coisas puderam dar continuidade por causa desse processo de virtualizar as experiências. Mas a gente precisa entender que isso também tem os seus problemas, tem suas limitações,
Então, a gente não pode simplesmente abraçar esse processo como se fosse assim, resposta para todos os problemas, e é isso, vamos fazer isso, a gente não precisa mais sair de casa, vamos virtualizar tudo e acabou, né? Não tem como a gente fazer isso, né? Porque por mais que isso traga soluções, também traz novos problemas, e a gente precisa estar consciente desses novos problemas. E aí, é justamente aí que a gente vai aplicar a filosofia do Doivert. Então, vamos lá, a gente vai falar especificamente sobre os aspectos modais, né? Que o Doivert falava que existe, a realidade existe, né, dentro desses diferentes aspectos, modos de ser, né? Ele identificou 15, mas ele mesmo diz que não é uma lista exaustiva, pode ser que a gente encontre mais, né? Então, ele vai falar justamente que existe a experiência, a existência da realidade, e a gente experimenta a realidade dentro desses 15 modos, mesmo sem perceber, no pensamento pré-teórico. Mas que quando a gente vai analisar, né, através da atitude teórica do pensamento, a gente pode identificar e perceber esses aspectos modais da realidade, esses modos de existência da realidade. Então, essa listinha aqui. O que a gente precisa saber sobre cada um deles, sobre os aspectos modais, né? A parte mais importante. Eles contêm ecos uns dos outros, né? Então eles não são eles não estão desconectados um do outro, eles são ligados. Há uma relação de retrocipação e antecipação. Então assim, o que vem antes ele vai contribuir para o que vai vir depois, né? A gente sempre fala de anteriores e posteriores, nunca de inferiores e superiores, né? Então a gente começa aqui no quantitativo e aí ele vai construindo para os que vêm depois, né? Eles são igualmente importantes, a gente não pode reduzir a realidade a um ou dois deles, lembrando que todos eles têm ecos um dos outros, mas eles são igualmente importantes. Então a gente não pode chegar assim, se tem eco de todos os outros no biótico, eu vou destacar o biótico e explicar tudo pelo biótico. Também não pode fazer isso, todos são igualmente importantes. E cada aspecto ele tem um núcleo de sentido próprio, que é a sua estrutura interna. Então, ele tem um funcionamento diferente do outro. Então, você vem aqui o exemplo de funcionamento de cada um desses aspectos, eles funcionam de formas diferentes. Então, não dá para a gente querer falar, por exemplo, de generosidade, né, de ajuda, de sacrifício, que é do ético, em termos de jurídico, né? Que vai falar sobre o que é dever, né? São duas coisas diferentes, né? Porque quando você está falando de generosidade e sacrifício, é ir além daquilo que você deveria fazer, né? É um passo além do dever. Então, não dá para a gente falar de ética, questões do ético em termos de jurídico, ou não dá para a gente falar de questões né, do estético em termos do econômico. Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado. E a outra coisa que eu quero destacar aqui é funcionamento, então, repercussão. O Bajden ele faz essa explicação assim. Funcionamento, né? Então, BA, que significa repercussão benéfica, um benefício, né? Então, quando você tem funcionamento dos aspectos, eles estão funcionando corretamente, eles têm benefícios. E quando você tem BA, que é uma disfunção, essa disfunção ele tem um prejuízo correspondente, né? É uma relação de causa e efeito. Então, ele vai dizer que os primeiros 4 não têm essa disfunção, mas a partir do biótico, eles vão ter essa ideia de uma disfunção, ou seja, alguma coisa está errado ali dentro daquela, não está funcionando corretamente, né? E aí ele vai dizer que a disfunção de um aspecto pode provocar disfunção em outro aspecto, mas a mesma coisa ou situação pode ter um aspecto em funcionamento, em benefício, e o outro em disfunção, trazendo prejuízo. E aí é justamente essa ideia aqui que a gente vai tentar olhar quando a gente vai falando sobre a virtualização das experiências, né? Como é que a gente pode encontrar disfunções, como é que a gente pode
identificar o que está funcionando bem e quais são as disfunções e quais são os prejuízos dessas disfunções. Então, o que a gente vai fazer é uma análise aspectual. A análise aspectual é um processo metodológico, né, que pode ser desenvolvido junto com outros métodos, e o que ele faz principalmente é distinguir unidades de significância. Então, a gente consegue perceber o processo, né, de forma mais ampla, né? E o que a gente pode fazer dessa análise aspectual é analisar situações, processos, artefatos, discursos, textos. Então, a gente pode fazer uma análise aspectual de um processo, né, que a gente está falando de um fenômeno, né, a virtualização das experiências, mas a gente também pode fazer uma análise aspectual de um objeto, né, a gente pode analisar diferentes coisas a partir desse processo, né, desse método. E aí eu fiz uma análise aspectual da virtualização das experiências, partindo do método MAKE, né, Multi-Aspectual Knowledge Elicitation, que o Bajden descreve no livro dele. E aí a gente vai... O que a gente vai fazer aqui? A gente vai destacar quais são as ideias, os conceitos principais por trás dessa ideia de virtualização das experiências e como cada coisa está... a gente pode alocar esses conceitos, essas ideias dentro dos aspectos modais e como eles estão conectados. Então, eu comecei do aspecto formativo, pensando na internet e a inovação, e aí a gente vai ver aqui, ó, a internet no espacial, a gente pode pensar em ubiquidade, que está ligado no sensitivo à desconexão do corpo. E aí no biótica a gente tem o cansaço mental. Aqui a gente também tem o espaço das funções cognitivas, né, que também está ligado a essa questão de desconexão do corpo. A gente tem a ideia de interface e prazer no estético, os fluxos constantes da inovação no cinemático, no linguístico, informação, comunicação nos algoritmos, os algoritmos no aspecto ético, está ligado à ideia de open source e transparência, que está conectada às leis que a gente cria, né, justamente para essa questão de uso de dados na internet. Então, você vê que tem várias questões e eles estão conectados, né? E você vai perceber que o quantitativo não está aqui, porque ao realizar essa análise aspectual, eu percebi que o quantitativo ele não era tão importante para esse processo quanto os outros aspectos, né? Ele funciona de uma forma bem mais metafórica, digamos assim, né? Em termos de um aumento de fluxos, né? O crescimento da inovação, essa ideia de você ter mais e mais criação de comunidades que também estão mais e mais desconectadas geograficamente. Então, ele está aqui bem mais metafórico, né, do que ligado a algum conceito, alguma ideia específica. E aí, o que a gente vai fazer, então? A gente vai procurar identificar as disfunções. E, para isso, eu quero trazer 4 perguntas que o Derek Scruman coloca naquele livro Moldando o Mundo Digital, né? Que ele vai falar assim, a gente, quando está trabalhando com tecnologia, a gente não pode pensar só no que ela possibilita, mas também no que ela dificulta ou que ela torna impossível. E aí, ele vai colocar essas 4 perguntas, eu quero destacar a 4ª. Quando levado a seus limites, no que a tecnologia se reverte, né? Se a gente fosse pensar assim, se a gente virtualizar tudo que existe, o que vai ser das experiências humanas, né? Então, assim, a gente pensar, né, em termos do pior que pode acontecer, digamos assim, né? Se a gente usar essa tecnologia, se a gente levar isso aos últimos limites, né? O que pode acontecer com as experiências humanas? Então, a gente vai tentar identificar algumas disfunções. Então, eu marquei algumas aqui, né? Se a gente conectar a questão do consumo no econômico e o prazer no estético, a gente tem uma disfunção, né? Que
Você pode, por exemplo, a criação de vícios, né? De como às vezes a gente está viciado naquilo em redes sociais, por exemplo, né? Existem alguns países onde já tem tratamento para isso, para vício em redes sociais. Você tem também, saindo do econômico, a questão do acesso e a inclusão ou exclusão, né, dentro desses espaços virtuais. Você pode pensar a falta de acesso a certas tecnologias, porque você precisa de equipamento para isso, né? Quantas coisas a gente deixa de utilizar porque a gente não tem um equipamento para aquilo. Por exemplo, voltando lá no Google Arts and Culture, tem várias coisas ali que funcionam com realidade aumentada. Então, assim, se o seu celular não tiver como processar isso, você perde toda uma parte de toda uma experiência que existe dentro do aplicativo, né? Então, você precisa ter um celular que seja capaz de processar a realidade aumentada para você poder utilizar o aplicativo na sua completude. Então, assim, a questão econômica também entra aí, né? Falta de acesso a certas tecnologias, né? Quantas pessoas, né, tiveram dificuldade de ter aula online durante a pandemia porque não tinham acesso à internet em casa, uma conexão estável, ou porque só tinha um computador ou um celular e várias pessoas para usar ao mesmo tempo. Então, você também tem esse processo de inclusão e exclusão, né? Quem a gente está incluindo e quem a gente está excluindo nesse processo. As comunidades que se tornam cada vez mais ubíquas, isso significa que elas estão cada vez mais desconectadas do espaço geográfico, né? E eu vejo isso muito acontecendo principalmente com igrejas, né? Antigamente você ia na igreja que era mais perto da sua casa, que, né, você concordava com a doutrina, você escolhe aquela igreja, e hoje, às vezes, você está acompanhando virtualmente uma igreja em outro estado, ou talvez em outro país. E aí você diz assim, não, eu sou daquela igreja, eu assisto os cultos daquela outra igreja, né? Mas, assim, a questão da comunidade local se perdeu, né? Quando você pensa assim, que Paulo escreveu aos crentes de Roma, ele estava escrevendo para aquela galera que morava ali naquela cidade. Então, existia uma conexão geográfica daqueles crentes ali que estavam assim, a gente está aqui e a gente está servindo a comunidade em Roma, a gente está servindo as pessoas que moram aqui, né? E aí, como é que a gente faz esse trabalho, né, ou de plantação de igreja, ou de servir a comunidade local, se a gente não está mais conectado a essa comunidade, né? Inclusive, já existe plantação de igrejas virtuais. Eu conheci um trabalho, há um tempo atrás, de um pastor que tem uma igreja que funciona com realidade virtual. Os membros se encontram num espaço virtual, né, com seus avatares, e eles, inclusive, fazem Santa Ceia e batismo. Não sei como, mas faz, né? Então, assim, como é que como é que a gente vai considerar essas comunidades que estão cada vez mais desconectadas geograficamente, né? E uma outra questão também é a desconexão do corpo, né? A gente está aqui no virtual, o que está no virtual é a nossa mente, é um espaço de funções cognitivas, né? O nosso corpo, ele fica desconectado desse espaço, né? Então, assim, se a gente for pensando como mais a gente desconecta o nosso corpo dessas experiências, né? A gente tem aquela ideia de, tipo, vou morrer e vou colocar a minha consciência num computador, né? Acaba gerando um desprezo muito grande pelo corpo como um todo, né? Se a gente for pensar também na questão do transhumanismo, né? A gente vai cada vez mais se desconectando do corpo, e aí o corpo acaba não se tornando a forma como a gente habita no mundo, mas simplesmente mais uma fonte de conteúdo para o que a gente coloca na internet, né? Porque a gente vai lá na academia, tira foto, e aí você, para colocar na internet, dizer que você está participando daquela atividade ali que você está fazendo, o seu corpo vira fonte de conteúdo para a sua vida online, né? E não simplesmente a forma como você habita, como você vive no mundo. Então, tem várias questões aqui, e aí você também está ligado ao próprio cansaço mental, né?
é o fato de que você passa o dia inteiro conectado em reunião, né, na frente do computador, e isso vai desgastando o seu cérebro, isso faz mal para a nossa saúde também, né? Então, quando a gente pensa essas disfunções, quando a gente pensa todas essas questões, o que eu quero destacar é que a gente precisa se posicionar e responder essas coisas, não simplesmente criticar. Ah, então vamos parar de usar a virtualização, vamos parar de virtualizar tudo, agora vai ser tudo presencial, não vou nem mandar carta. A carta é uma forma de virtualizar, né? Você não precisa... Ah, as pessoas mandam mensagem e não falam mais olho no olho. Ah, meus avós mandavam cartas aí. Quando não dá para falar olho no olho, você tem que arranjar um jeito. Então, não é simplesmente parar de fazer, mas fazer de uma forma crítica, né? Tanto como quem produz tecnologia, quanto como quem usa, né? Nós, como usuários, também temos que parar para pensar que usos a gente está aproveitando dessa tecnologia e como esses usos estão afetando a nossa vida, né? Então, a gente precisa, assim, de uma ética, e aí eu queria destacar aqui o Herbert Schuman, que vai falar: a tecnologia deve ser útil para o sustento e manutenção da diversidade de formas de vida, né? Então, assim, se a gente está falando de manutenção da diversidade de formas de vida, a gente tem que pensar na totalidade da vida humana, que inclui o corpo. E o princípio da responsabilidade do Han Jonas: comporte-se de tal maneira que os efeitos da sua conduta estejam sempre de acordo com a existência contínua da vida humana dignificada. Então, como é que a gente pode pensar, né, a partir dessas duas colocações aqui, pensar o processo de virtualização, né, das experiências? Um exemplo interessante é Pokémon Go, porque é um jogo virtual, mas ele faz com que você movimente o seu corpo para poder jogar. Você precisa ir andando, você precisa interagir com o espaço, com o lugar geográfico onde você está, para poder jogar e avançar no jogo. Então, é uma forma interessante de você pensar sobre como trabalhar essas... São duas disfunções que eles trabalharam ali: a desconexão de comunidades locais e a desconexão do corpo. E aí você vê várias pessoas visitando lugares onde elas nunca foram, fazendo amizades. Até hoje eu vejo pessoas se encontrando no Horto Botânico aqui perto da minha casa por causa do jogo, né? No início eu achei muito estranho, porque as pessoas estavam aglomeradas assim, com o celular apontando para o chão, assim. E eu fiquei: o que essas pessoas estão fazendo? Que eu não tinha nada, tipo, não tem uma flor, um animalzinho ali para tirar uma foto. E depois que me toquei, que eles estavam jogando Pokémon Go. E isso acabou criando uma comunidade em volta dali, uma comunidade presencial, né? Uma comunidade que está ligada ao espaço geográfico também. Então, assim, a gente pode pensar formas ao mesmo tempo que a gente está virtualizando as experiências, pensar formas de como a gente pode viver isso, como a gente pode criar, né, a partir desses processos tecnológicos, e como a gente pode usar isso de uma forma crítica, estar atento a essas possíveis disfunções que a gente encontra. Então, o que eu queria colocar aqui, né, as principais coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje, é justamente o uso dos aspectos modais do Doiverd, para a gente poder ter uma visão ampla da tecnologia que a gente utiliza e como a gente interage, tanto como criadores, desenvolvedores de tecnologia, quanto como usuários, e que, ao mesmo tempo em que a tecnologia resolve alguns problemas, ela cria outros. Então, a gente precisa estar atento a esses problemas e a consequência desses problemas para a sociedade. Então, se a gente fizer essa análise aspectual, né? Se a gente fizer essa aproximação crítica a partir de Doiverd, a gente pode encontrar muito dessas respostas que a gente precisa. E aqui está a minha bibliografia, né? Eu indico bastante esse livro do Beisler, Foundations and Practice of Research. São 25 anos de trabalho dele que ele colocou nesse livro,
E realmente é um trabalho muito bom para a gente pensar como fazer pesquisa a partir da filosofia do Doivres. E se alguém quiser, eu tenho PDF. Então é isso. Legal, beleza, muito bom. O Baden aí, ele é até um seguidor do Kuiper em todos os sentidos, porque ele também é workaholic, igual. Meu Deus, o cara escreve demais. O cara escreve muito. Ele tem Asperger, né? Ele até É. reflete sobre isso. Ele Por isso que ele é bem focado, figurado. né? Bem focado. Pô, depois eu quero esse PDF, sim. Porque isso aí, eu ia perguntar como é que você conseguiu isso. É muito Olha, caro. Foi um milagre de Deus, porque estava muito caro. Assim, na época que eu olhei, assim, só o livro, porque eu teria que comprar no exterior, né? Sem pensar a questão, né, de shipping e tudo mais, dava quase R$ 500. E aí eu comecei a chorar, comecei a orar, eu falei, Deus, por favor. E aí eu achei o PDF do livro completo, tudo certinho, assim. E aí eu fiz quase um curso de ação de graças. Que legal. Não, porque eu cheguei até a pedir para ele. Eu mandei e-mail, mano, isso aqui tá difícil. Aí ele falou, não, pede na sua biblioteca. Aí eu falei, não vai rolar. Não. Mas então, gente, abertos aí a perguntas, questões. Vou começar. Manda lá. Parabéns. Não, assim, é Obrigada. fantástico. Eu vou para essa área, sabe? Eu tô querendo mexer muito com essa área, tenho muito interesse. Eu estava até falando com o Luiz essa semana. Assim, é uma das minhas perguntas principais, sabe? Essa questão da virtualização. Então, assim, eu fui para a área de interação humano-computador exatamente para tratar essa questão da virtualização, né? Você falou muito ali a perda do corpo e toda essa fadiga que a gente está tendo. Então, assim, é totalmente dentro da área que eu estou querendo pegar, assim, para a vida, sabe? E tem muita discussão, né, assim, sobre... Tem até discussões, o pessoal fala de monismo digital e dualismo digital. Não sei se você já viu alguma coisa disso, né? Não. Então, os monistas digitais, que eles falam assim, que não tem diferença entre real e virtual. O virtual é real, o real é virtual, e tanto faz, é tudo a mesma coisa. E eles até têm alguns pontos, alguns argumentos, né? Mas eu tendo mais para um dualismo, né? Assim, que existe uma diferença de experiência, apesar de muita coisa, nossa, vai muito longe, né? Mas é bem legal, assim, a gente pensar... Hoje em dia tem muitas essas soluções de interação tangível, né? O próprio Pokémon Go que você citou, acho que não sei se é bem tangível, né? Mas é mais uma realidade aumentada. Mas mesmo tem o pessoal lá do MIT, o Hiroshi Ishii, né? Um japonês lá do MIT, ele tem tentado muito assim trazer o corpo de volta para a interação com a tecnologia, né? Tirar as telas. Então vamos pensar além da tela, porque a tela é só uma questão visual, né? Então vamos usar outros sentidos e tal. Mas é uma coisa que não vai para frente, assim, é uma coisa que fica mais na área de arte, né? Mais na área de pedagogia às vezes. E eu acho difícil isso entrar, por exemplo, numa estação de trabalho, assim. Eu acho que é mais difícil você pensar em, sei lá, um professor trabalhando com interação tangível, né? Assim, com coisas além de tela, porque já é um trabalho, assim, com papel, né? Hermenêutico, um trabalho com palavras e com visual, né? Ler coisas e escrever coisas, que também já leva a questão, né? Poxa, será que é válido também, sem considerar a tela, a gente só trabalhar com papelada, né? Assim, antes da tela, o pessoal já começava a trabalhar só com papelada, já era uma experiência virtualizada, né? Com livro, papel e coisas desse tipo. E será que isso tem sido bom também? Né? Um autor que eu gosto muito é o Crawford, né? Matthew Crawford, mas ele tomou uma decisão radical na vida dele. Ele era um doutor em filosofia, trabalhava com papelada o dia inteiro, com tela o dia inteiro, com assim representações da realidade o tempo inteiro. E ele largou a mão e foi trabalhar como mecânico de moto, né? Então assim,
Ele falou, aquilo lá estava me fazendo mal, não desenvolvia, assim, eu como um ser humano pleno, não desenvolvia minhas virtudes, então o trabalho manual de mecânico de motos me desenvolveu mais como ser humano e curou a minha saúde e tal. Então, eu estou falando muito, mas é um problema, como é que a gente vai sair daí, né? E foi muito legal você trazer o Doiver, né? Porque o Doiver realmente dá para trazer uma perspectiva nisso. Foi bem legal, assim, para ele citar os vários aspectos, né? Uhum. Eu também trabalho muito com o virtual, né? Então, assim, meu próprio trabalho com artista e pesquisadora está ligado ao virtual, né? Então, para equilibrar com isso, eu cuido das minhas plantas, Uhum. A gente faz né? pão. A gente tem... vocês fazem pão, eu cuido das plantas. Mas é bom realmente, assim, ter essas atividades, né? Mas eu acho que eu não largaria tudo, né, para plantar minha horta, não. Mas é bom realmente ter esse equilíbrio, né? De ter atividades. Uma coisa que eu Sim. tenho tentado fazer pelo menos uma vez por mês, me desconectar totalmente de tela, de internet, de qualquer coisa, né? De qualquer coisa que seja smart e, e trabalhar com o que está aqui agora, né? Então, às vezes, tipo assim, eu achei biscoitos, eu arrumei, sabe? Fui arrumar meu quarto, fui cuidar das minhas plantas, sabe? Fazer essas outras coisas, assim. E foi interessante, porque nas 3 primeiras horas eu estava surtando, assim, tipo, toda hora eu ficava assim, com a mão, sabe? Tipo assim, cadê meu celular? Né? Tipo, aquela coisa, Uhum. tipo, cadê meu celular, Adriana? Você não precisa, sabe? Vai fazer outra coisa. E aí, no final do dia, tava lá, eu assando um monte, fiz acho que umas 3, 4 fornadas de biscoito para poder me ocupar com alguma outra coisa, né? Mas foi bom, porque tive biscoito a semana inteira. É, mas, assim, é interessante a gente se desconectar um pouco, né? Assim, se desconectar, mas não tem, mas ao mesmo tempo não dá para a gente dizer assim, vou me desconectar completamente, né? Aí eu não vou falar com quem mora aqui na minha casa, né, com as outras Uhum. pessoas, né? Inclusive com vocês, né? Eu vou perder o contato totalmente com o grupo. Então, assim, a gente acaba se Uhum. isolando se a gente se desconectar totalmente, né? Porque não é só questão da tela, né? Como eu falei, a virtualização é um processo, né? As cartas fazem parte disso, né? De você virtualizar uma conversa, né? Então, antigamente Sim. você mandava uma carta, eu lembro ainda dessa época, quando você mandava uma carta, esperava 15 dias para sua resposta chegar. Então, assim, é um processo. Hoje a gente acaba sendo diferente justamente porque você não tem mais esse tempo de espera, né? Você manda mensagem, já está esperando o negócio ficou azul, a pessoa viu e a pessoa não respondeu, aí você já está mandando uma outra mensagem, você manda um e-mail para dizer que ligou, aí manda uma mensagem para dizer que o e-mail tá, sabe? É aquela coisa toda, por que você não Uhum. respondeu, né? Então, mas é assim, justamente essa coisa, essa questão do imediatismo que a própria internet traz, né? Então, né, que a gente está falando, a gente está falando de uma simulação, de uma virtualidade que existe possibilitada pela internet. Então, são justamente essas questões que a gente precisa pensar, né? O quanto essa conexão constante. E eu acho que é também uma questão de exageros, né? Essa conexão, você está constantemente conectado, né? O tempo todo, a pessoa acorda, já abre o telefone e antes de dormir, a última coisa que olha é o telefone, né? E aí a gente está ali o tempo todo com aquilo na mão, né? E aí manda uma mensagem, já quer que a pessoa, né? Você não respondeu, assim, o celular não estava na minha mão, né? É, então, assim, é como se a pessoa tivesse a obrigação de também estar com o celular o tempo todo, né? Então, assim, é uma coisa meio que, se a gente pensar nos extremos disso, né? É o que o Skillman fala, né? Se a gente pensar nos extremos dessa tecnologia, o que vai acontecer com a sociedade, né? Então, essa constante conexão, né, tá constantemente conectada, é uma coisa que realmente faz mal, mas acho que também não dá para a gente largar tudo, né? Acho que eu não vou largar tudo e vender minha arte na praia, ainda não cheguei nesse patamar, não.
Não, eu acho que a grande questão é onde achar esse equilíbrio mesmo, né? O Don Wood é um filósofo, eu nunca li ele, né? Mas o pessoal fala muito que ele faz a diferença entre experiência hermenêutica e experiência sensorial, né? A hermenêutica é o contexto e a sensorial é outra. Isso é um problema básico, assim, né? Onde que a gente encaixa cada uma na nossa vida? E às vezes, assim, não é nem por decisão nossa, às vezes eu fico pensando também que às vezes é uma coisa que é até imposta, né? Assim, eu falo desconectar. Desconectar é bom, fazer um pão é bom, assar biscoito, cuidar de planta, mas é uma coisa que me preocupa às vezes é que às vezes isso é até um luxo para algumas pessoas, né? Assim, você ir para um hotel fazenda, enfim, a gente já discutiu isso lá no grupo, né? Às vezes a pessoa nem consegue, ela é exigida de trabalhar várias horas na frente de uma tela, não consegue ela mesma garantir um equilíbrio na vida dela, né? E tem um negócio também, tem um outro autor, ele tem um livro, eu também não li, mas chama Êxodo do Mundo Real, né? Ele comenta sobre esse fenômeno. Que aí agora, assim, tá todo mundo viciado na tela, tá todo mundo viciado na experiência virtual, e a experiência real, o mundo real, ele é empobrecido, né? Todo mundo fugiu, foi para lá. Eu falo isso acontece, por exemplo, com jogo de tabuleiro, né? Gente, vamos jogar um jogo de tabuleiro? Tá todo mundo no celular lá, jogando joguinho no celular, né? E cada um na sua, cada um no seu quarto e tal. E aí o que às vezes acontece? Às vezes a gente vai pro celular, né? Porque, pô, tá todo mundo lá, que não tem mais nada. A realidade fica empobrecida porque todo mundo tá na virtualidade, né? E isso acontece em vários âmbitos aí da sociedade. Eu já vi, eu falo, a própria rua, né? Assim, ninguém mais anda na rua. Acaba que fica até perigoso você andar na rua, tudo destruído, detonado, todo mundo trancado dentro do quarto, no Facebook, no Twitter, né? Então, o sentimento comunitário local, ele é empobrecido por causa desse êxodo, né, que acontece. Então, nossa, eu estou falando muito, mas assim, vai aparecendo esses problemas, né? O Davi perguntou aí, né? Deixa eu ver. Do virtual, né? Essa é boa. Essa Como vocês definem o que é virtual, né? Quer dizer, pode falar, Fernando. Tem uma definição boa aí, então, fala. tem um texto do Sacasas, do LM Sacasas, Michael. Eu pego muita definição dele. Ele faz toda uma discussão, sabe, sobre monismo digital, que fala que não existe, né, real e virtual. Mas ele define o real como, às vezes, aquilo que está além do nosso controle. Uma experiência que, às vezes, ela vem de um lado de fora e não depende da gente para ser o que é, né? E aí ele fala que o virtual é uma experiência mais sob controle, né? Sobre, assim, eu consigo parar ela, assim, eu consigo me desconectar de certos contextos, né? Uma experiência descontextualizada e totalmente sob controle, né? Mas eu não sei também, né? Isso aí dá muita Mas essa margem. definição, então, não depende do meio. Por exemplo, você poderia ter o real numa tela de computador também, se estivesse fora do seu controle? Se você Então, a TV aberta é real e a internet é virtual, porque, sabe, a TV você não controla, dá para fazer isso? Não, eu tô perguntando de ignorância mesmo. Sim. Não, eu precisava até rever o texto, como que ele faz essa discussão toda, né? Tem um pouco a ver também. Eu chutaria também um pouquinho relacionado ao paradigma dispositivo do Borgman, né? O Borgman fala muito sobre o dispositivo, que é uma coisa descontextualizada e assim, pronta, né? Uma experiência já... Ele até discute isso, ele usa o termo hiperreal, né? Então, dá para meio que aproximar a ideia de virtual com o que ele chama de hiperreal, né? Que é uma coisa assim... dispositivizada, né? Descontextualizada, um glamour muito maior do que a própria realidade. Ele põe várias características lá. Essa questão, eu acho que está bem relacionada. Esses filósofos aí, o Borgman, eu vi que o Marco está com a mão levantada, já passo para você, Marco. O Borgman fala isso, eu tenho lido, né, o Byung-Chul Han, e é muito interessante porque ele tem caminhado nas conclusões dele, ele tem também entrado nessas conclusões de, por exemplo, dos filósofos aí do Borgman, né, por exemplo. E a questão muito importante relacionada a isso, ao real, ao virtual, é a questão do corpo, a corporalidade, né? Então, assim, o Sacasas lá, ele define que
o real como aquilo que o que não é real, né? Aquilo que está além da nossa manipulação. Então a gente não tem contato ali direto, né? Então o que nós temos uma realidade intermediada pelas telas, né, no caso. Então o real seria o quê? Por isso que a gente precisa, sei lá, fazer outras coisas do que se você tem um trabalho que é só virtual, né? Você fazer outras coisas e ir ali pegar na terra, sei lá, né, arrumar alguma coisa, porque e isso afeta inclusive psicologicamente, né? Quando a gente não tem esse contato corporal, né, presencial, a gente gera uma série de problemas, né? Então tem vários autores, é bem interessante. Eu tenho seguido esses autores, quando eles falam dos problemas dessa nossa hipermodernidade, né, hiperconectividade, está muito sempre relacionado com a questão do corpo, né? Até lá, quando eu estava falando para a Adriana lá na banca dela, eu mencionei isso, né? Porque ela estava falando sobre questões de arte, né? Representações, né? Que tinha o projeto lá, né? De cibermediação cultural. Cibermediação. Exatamente, que tinha essa questão, mas aí como é que ficava nessa questão, se você tinha ali uma apresentação, alguma coisa, né, teatral, mas você não estava presente, né, com o corpo, parece que ficava faltando alguma coisa, né, a gente sente isso, né, nos nossos relacionamentos aí virtuais, né, falta alguma coisa, né, relacionamento quando você se encontra é diferente. Então, eu acho que o virtual tá mais relacionado com isso, quando a gente não tem a mediação do nosso corpo, não tá o nosso corpo presencial, você está com a mente, né? Não que isso seja necessariamente só ruim, né? Mas acho que se a gente viver só de maneira virtual, como nós somos seres corpóreos também, a gente acaba tendo problemas diversos, né? Físicos, mentais. Então, deixa eu só comentar uma coisa antes do Marco. Não, é que eu comentei sobre interação tangível, né? O Hiroshi Ishii, lá do MIT, ele propõe a ideia de átomos radicais. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Que são, assim, ele quer fazer pixels reais, pixels 3D, né? Então, assim, você fazer assim objetos, coisas reais que mudam de forma, né? Então, assim, aí você sai da tela 2D, né? Assim, para dar uma experiência mais corpórea, até posso dizer, né? Tangível na realidade. Você fala, pô, que legal, que loucura. Mas, assim, o que eu vejo que ainda permanece aí, talvez como algo até virtual, né? É essa controlabilidade total, né? Porque, assim, é um ideal final de controlar o mundo. Você tem agora até átomos, pedaços de pixels 3D reais que você controla, você muda eles da forma como você quiser, que é a ideia de tela, só que passada para o mundo 3D real, né? Então, eu acho que ainda pode ser uma experiência empobrecida, né? Então, assim, acho que falta uma certa resistência da realidade, uma coisa assim que não muda, né? Por que está todo mundo indo achando lindo, maravilhoso esses átomos radicais do lixo? E por que a gente não acha legal, por exemplo, qualquer outra coisa, sei lá, fazer um pão, né? Porque a gente quer controlar tudo, a gente quer manipular tudo, né? Uhum. Eu posso falar? Pode falar. Desculpa. Eu tinha que fazer a brincadeira, porque todo mundo falava, não, deixa eu falar rapidinho, daí o Marco fala. Daí eu ficava colocando, fica tranquilo, fica tranquilo. Não, muito obrigado, Adriana, pela tua palestra. Nossa, eu achei fantástico. E foi bom eu ter ficado, assim, no pessoal ter falado assim antes, porque eu ia falar sobre jogos que fazem essa parte do corpo. Deixa eu baixar a mão aqui. Você citou, por exemplo, o Pokémon GO, mas eu vi também outras experiências. Era, por exemplo, assim, era um jogo de bicicleta que você realmente tinha que pedalar e tudo mais. Então você tinha uma bicicleta totalmente aparelhada, que ele media a velocidade dos teus pedais e tudo mais. E ele erguia, assim, tinha uma inclinação para você ver quando você estava subindo ou não. Então, o pessoal tentando virtualizar cada vez mais até uma experiência simples, como é andar de bicicleta, né? Então você vai ter que comprar um equipamento de 20 mil reais, vamos dizer, do que você poderia muito bem pegar uma bicicleta de quinhentão e andar pela rua, né? E eu fico pensando nisso que vocês estão falando, isso, por exemplo, agora que o Fernando falou do
pixel 3D real, né? Eu vi também uns outros equipamentos, não sei se você chegou a ver, Fernando, que era uma simulação de você catar maçã. Então, tinha um equipamento que você colocava na mão e quando você ia pegar, ele entrava na sua mão como se fosse a maçã. E quando você jogava, ele fazia um efeito assim que você sentia você jogando, sabe? Na mão mesmo. Então, você tentando trazer realmente cada vez mais uma experiência simples. Mas eu fico pensando, será que isso não tem alguma coisa a ver, um desprezo pelo orgânico, pelo biológico? Eu estava pensando agora aqui na trilogia cósmica, lá no último livro do Lewis, que o pessoal despreza o orgânico, olhava para a Lua, que é só matéria inorgânica, e achava aquilo fantástico. Mas, assim, por exemplo, pegar maçã, sabe? Você andar de bicicleta, você interagir com as pessoas. Será que não é um desprezo pelo aquilo que é orgânico e transformar tudo no virtual, assim, por algo inorgânico? Não tem ali nada de fato orgânico. As pessoas não têm mais infância, pode ser também. O orgânico é sujo, né? O que eu lembro lá aquela força medonha, né? Uma força medonha, eles colocam esse termo, né? É sujo, não é esterilizado, né? Mas eu acho que é exatamente esse conceito de que vem algo resistente, não controlável, né? E atrapalha, né? Atrapalha eu de atingir o meu objetivo, né? Acho Porque que a o ideia é virtual... esterilizar, né? Tirar... Oi? Você não se suja de nenhuma forma no virtual. Então você pode ter toda uma experiência, o bônus da experiência sem o ônus, né? Porque você fazer pão... Eu tentei fazer sonho aqui na minha casa, gente. Foi 2 quilos de trigo e ficou uma desgraça. Mas assim, você se suja, você tem que limpar tudo. Mas tem simulador de pão na internet para videogame. Você tem simulador de tudo. Você tem simulador de fazenda. Enquanto, claro que fazenda é um negócio caro, entra naquela parte de luxo, né? Mas será que essa virtualização não é, então, um desprezo pelo orgânico e pelo ônus de você estar lidando ali com essas coisas? Você até acelera, né? Você tira o tempo. Então, sei lá, a molecadinha aí que brinca de Minecraft, né? Monta lá o cenário, fácil, em 2 dias tá lá. Uma coisa assim que na realidade seria praticamente impossível, né? O Minecraft é legal. Eu, quando eu era criança, a gente não tinha computador, a gente pegava, quando tinha construção de alguma coisa, a gente ficava sabendo que o pessoal colocava aquele monte de areia, a gente ia lá brincar na areia, sabe? A gente não tinha Minecraft para fazer castelinho, então a gente brincava na areia mesmo. Tem isso. Acho que é isso, essa questão do orgânico. Os transhumanistas, né? A Adriana até mencionou aí, a busca deles era isso, o orgânico era ruim, né? O gnosticismo tecnológico, né? O orgânico, a matéria é ruim, a gente tem que se livrar e ir para o virtual. Eu até fiz uma crítica, né, lá, que ela cita, ela gosta, né, do Pierre Levy, né? A Adriana lá leu, e eu tenho bastante críticas, né? Porque o Pierre Levy é isso, né? O objetivo dele é chegar a aquela consciência cósmica, né? Todo mundo interconectado e tal, né? E a gente vai ter a superinteligência e tal. E é muito isso, essa visão desses caras, né? A gente tem que tirar o corpo, tudo, e virtualizar as experiências. O bom é que a pandemia deu uma freada, assim, né? Que o pessoal estava tudo empolgado, né? Com virtualização total, né? E vamos EAD, né? Aulas à distância e tal. E aí o pessoal viu que realmente, né, acabou desgraça, faltando, né? É muito ruim, porque, né, falta alguma coisa, né? Foi legal que o pessoal se tocou, né? Talvez tenha uma diminuição disso, né? De desespero por virtualização. Fala. Eu estou pensando naquela igreja que a Adriana comentou, que é totalmente virtualizado, né? O Smith deve dar umas rodadas, assim, né? Porque como que você vai... Porque o pessoal... Eu acho que também já era uma tendência, né, das igrejas. Até uma vez eu comentei com o Luiz Adriano que você chega numa igreja toda preta, toda escura. Por quê? Porque eles querem que você foque na mensagem. Então eles reduzem toda a experiência religiosa só no aspecto ali lógico. É você só pensar no aspecto racional. Então, enquanto tem muito mais coisas. Eu gostava de... Uma vez eu fui para Minas Gerais e eu fui naquelas igrejas históricas, né?
pô, eu quase chorava. Você entrava lá, tudo aquele negócio bonito, você olhava, até o cheiro era diferente. O negócio era diferente. Agora você chega, como é que... Você pensando até na sacramentalidade, né? Como é que você vai fazer o batismo? Vai imergir o computador? Você vai batizar com álcool isopropílico? Não sei, sabe? Eu acho que o James K. Smith ia ficar muito com raiva disso, de ver um negócio desse. Não, exatamente. Essa questão da ritualização, a Adriana hoje não falou, né? Mas ela fala bastante, né, na dissertação dela sobre rituais, né? Porque é muito interessante, assim, né? Porque o coletivo que ela estava pesquisando, até pode falar um pouco mais aí, né? Era Arte, Cura e Rituais. Então é muito legal isso, porque assim, ela trabalhou na pandemia, né? E como com a arte trazia cura e os rituais, né? Traziam cura para as pessoas que estavam passando, né? Um período aí bastante complicado. E isso é muito muito interessante, né? Porque voltando aí também, né? O Byung-Chul Han também ele fala, né? Que um dos grandes problemas hoje em dia é o desaparecimento. Ele tem até um livro, né? O desaparecimento dos rituais. Vai sair agora em novembro aqui a tradução. Porque nesse mundo que a gente está de tecnologia não tem mais, né? Os rituais acaba diminuindo a experiência com a realidade e tal. Então, até isso, né? A gente vê que é uma grande falha, né? Então, a Adriana acho que pode falar um pouquinho aqui essa questão dos rituais, a importância que ela viu, né, nos rituais para esse mundo tecnológico e a arte, né, relacionado aí. Uhum. Em relação a essa parte, foi bem interessante o trabalho que a gente fez, porque a gente tinha vários artistas que trabalham com performance. Então, assim, o trabalho deles era justamente como repensar, né, esses rituais que são mediados pelo computador, né? Então, foi um trabalho bem interessante, assim mesmo, dessas performances que eles faziam, que eram feitas presencialmente, né, com o público, numa galeria, um espaço físico, né? E eles passaram a fazer aquilo pelo computador, né, pelo Zoom, convidando pessoas para fazer por videoligação. Então foi bem interessante assim. A primeira edição que a gente fez dessa residência artística, o trabalho que eu fiz de mediação cultural, ele foi um pouco diferente. A gente fez um livro, né, que era como se fosse uma cartilha, né, da exposição, né, com informações sobre as obras dos artistas e tudo mais. Era um PDF interativo que, após apresentar os trabalhos, né, no final ele tinha como se fossem pequenos rituais de cura para o público poder participar, né, com aquela mesma ideia que estava na obra. Então, a pessoa podia fazer aquilo em casa, né? E aí ela podia registrar de alguma forma aquilo para compartilhar nas redes sociais e tudo mais. Mas ela podia fazer aquilo em casa e interagir de alguma forma com aquilo que os artistas estavam propondo. Então, foi uma forma, assim, algo que a gente poderia fazer presencialmente, né? A pessoa vai visitar e participa daquela atividade, né? Numa galeria, num espaço de arte. Ela faz... né, acaba sendo individualizada, né, até porque a gente estava na pandemia, então era uma coisa que a gente tinha que realmente fazer dentro de casa, mas eram pequenas coisinhas, assim, sabe, tipo, faça o seu chá favorito e sente-se de frente, sabe, com uma vista para a lua e beba o chá, sabe, eram coisinhas bem simples, assim, mas que ajudavam a gente a focar nesse momento presente, né, você e o seu corpo naquele momento presente. E foi bem interessante esse projeto, né? Vários artistas também participaram e acharam bem interessante essa questão de você poder se conectar corporalmente com aquelas ideias que estavam passando ali, né? Pelo virtual. Legal. Rodrigo, levantou a mão. Ô, pessoal, primeiro aí agradecer aí, muito bom aí, Adriana. Eu aprendi bastante aí com a tua palestra. Eu queria trazer um tema aqui, até para tentar contrapor um pouquinho e abrir meu coração um pouco, né?
Eu não quero saber, eu não quero que esse tema, se vocês falarem que não é o foco, fiquem bem à vontade para poder, não é o foco aqui, a gente está focando nesse aspecto da palestra, mas me incomoda um pouco, né, bem, num bom termo falando, quando a gente problematiza muito essa questão da tecnologia, né? E aí a minha dúvida é o seguinte: será que nós estamos preocupados com o virtual? De fato, o problema é o virtual, né? Que causa uma série de disfunções, ou a gente está falando de tecnologia num sentido mais amplo e mais original do conceito? Porque a tecnologia, ela, digamos assim, ela sempre existiu, né? E em vários momentos da sociedade, da civilização humana, a gente teve momentos de transição. Uma nova tecnologia com um impacto maior civilizacional, ela vai causar uma série de mudanças na sociedade. Isso vai gerar uma série de questionamentos. E nós estamos vivendo agora, nesse período, esse momento de transição. Acho que a maioria, que todos nós aqui somos, né, parte de uma sociedade que começou a conhecer o digital, e os nossos filhos, eu tenho um filho de 10 anos, que ele é nativo digital. Então, vamos botar assim, daqui a 20 anos, exagerando um pouco, ele certamente para ele vai ser super normal, né? Novos problemas vão acontecer, para novos problemas, novas soluções precisam acontecer. E aí, parafraseando aí Thomas Kuhn, para uma anomalia, a gente precisa de uma solução diferente. Então, o que nós estamos vivendo hoje, na minha percepção, são anomalias que nós não conhecemos, nós não sabemos, não tem receita, não existem, por exemplo, soluções nos cursos de medicina para determinados problemas, e para esses problemas a gente precisa de soluções diferentes. Então, meu ponto aqui, para até ser mais objetivo, é por que só problematizamos, sendo que a tecnologia também permite muitas coisas, e não são poucas, muitas coisas que fazem a sociedade, de certa forma, viver, né? Possibilita, inclusive, mais diversidade, possibilita mais inclusão. Eu vou colocar até uma frase que a própria Adriana citou, com relação à questão dos estudos, né? Sim, concordo com você, Adriana, de que determinadas crianças não puderam estudar no período da pandemia porque não tinham, talvez, uma estrutura, mas e os que conseguiram estudar? Então, é só essa pergunta que eu queria colocar. De maneira nenhuma eu queria trazer algum tipo de questionamento indelicado, mas eu queria, com todo respeito, primeiro agradecer, gostei muito da palestra, e entender se faz sentido esse contraponto, se a gente, em algum momento, vai entrar nesse tipo de debate. Se não, tranquilo também, gente, mas muito obrigado aí, tá? Acho que eu vou começar. Vou só comentar uma coisa rapidinho, Rodrigo. Assim, eu acho assim, a gente não está falando dos benefícios da tecnologia, porque acho que, de certa forma, isso é um pouco óbvio, né? Acho que o propósito aqui é mais a gente mostrar os problemas para dar um contraponto ao óbvio, né? Porque, é claro que traz muitos benefícios. Eu acho que, assim, a gente também tem que evitar aquela coisa que eles falam, né? Assim, como é que eles falam da pandemia? Ah, tantos mortos na pandemia. Ah, por que ninguém está falando dos que foram curados, né? Não, porque a gente está preocupado com os mortos. Ótimo também, mas é que às vezes a gente quer dar o foco no problema, né? Não nas coisas boas. Então, eu acho que é válido, sim, a gente mostrar como que as coisas têm melhorado, né? Mas é sempre bom contrabalançar. Acho que... Eu posso só fazer isso. Pode falar, Marco. Não, é só falar também o seguinte: na primeiro slide da Adriana, ela já começa dizendo uma coisa, né? Lembrando a todos que a tecnologia não é neutra, né? Então, por exemplo, a gente fala, beleza, a tecnologia resolveu um monte de problema e assim, é óbvio, trouxe um monte de benefícios, principalmente na pandemia. Mas essa discussão é bom a gente lembrar que não é um ídolo, né? Então, ela não vai trazer só coisas boas. A gente tem que ficar atento nas coisas más também, as coisas ruins, para a gente estar ciente daquilo que a gente está adotando, daquilo que está mudando em nós, né? Exatamente. E a questão também é assim, quando a gente
problematiza, eu acho que a gente precisa problematizar, porque o intuito é aperfeiçoar, né? Então, a gente tem uma tecnologia, a própria Adriana, ela menciona, né? A gente não vai acabar com a tecnologia, parar de usar a tecnologia, mas como que a gente pode aperfeiçoar e como que a gente pode redimir, né? A gente fala em termos cristãos, redimir a tecnologia, redimir a ciência, redimir, né, a engenharia. Quando você falou, né, que tem algumas coisas em medicina que a gente não tem solução, né, mas assim, não quer dizer assim, tá, a gente não tem a cura para uma doença, então a gente não vamos parar de procurar. E mesmo assim, mesmo com aquela doença, né, você tem paliativos, né, maneiras que a gente vai tratando para que a pessoa sofra menos. É a mesma coisa, a gente tem, sim, não poderia ter tido, a gente está tendo semestre na minha universidade, né, está tendo aula, desde o ano passado, a gente não poderia ter aula, né? Por causa da pandemia, se a gente não tivesse internet um pouco melhor. Eu falo sempre para meus alunos, 10 anos atrás a gente não ia conseguir fazer isso que a gente está fazendo. A internet era ruim, né? Acesso à tecnologia não era tanto quanto a gente tem hoje. Então, foi muito boa. Só que a gente vê que, apesar disso, os alunos ficam extremamente cansados assistindo o dia inteiro de aula. Por exemplo, engenharia é integral, né? Eles ficam o dia inteiro assistindo aula. É extremamente cansativo. Então, resolveu, mas a gente ainda tem essa parte, né, do corpo, da sociedade do cansaço, que o Byung-Chul Han fala, né? Então, como que a gente faz? Então, a gente está aqui pensando, como que a gente vai solucionar? Então, assim, às vezes são coisas simples, não é nem assim, precisamos desinventar a internet, precisamos desinventar a tecnologia. Às vezes são coisas simples, como a gente mencionou aqui, fazer um pão, né, encontrar os amigos, jogar um jogo de tabuleiro, fazer, por exemplo, uma prática que eu comecei aqui, né, 2 práticas eu comecei na pandemia, fazer pão, né, não sabia, nunca tinha feito pão, fazer pão e caminhar, fazer caminhadas, né? Então, isso para mim foi um grande alívio, que eu resolvi. Então, tem muitas pessoas, como que a gente vai resolver, né? Tenho um burnout, eu estou extremamente cansado. E aí, esses filósofos que a gente lê, mesmo Dover já falava da arte como uma cura, né? Como um momento assim que você está estafado e você deixa eu olhar o belo, deixa eu admirar o belo. Então, assim, esses filósofos, eles estão nos ajudando, né, a gente pensar como a gente redimir, não é nem desinventar, deixar de usar, não, porque é exatamente isso. Tecnologia tem muitas coisas, mas ela traz também muitos problemas juntos. A gente precisa analisar esses problemas e tentar entender como que a gente pode resolver isso. Acho que essa é a ideia, né, que a gente pensa nesse grupo da BC2, que realmente, né, é inegável que tem muitos benefícios, mas a gente precisa lidar também com os malefícios, né, e tentar mitigar eles. Acho que é mais nesse sentido. E os limites também, né, Luiz? Por exemplo, a gente está discutindo sobre virtualização. A gente pode virtualizar, por exemplo, uma faculdade de engenharia? Será que ali a prática do dia a dia não faz alguma diferença? Ou medicina, sabe? Existem simuladores de cirurgia, mas será que são válidos? Eu acho que essas são um tipo de perguntas interessantes a partir da palestra da Adriana. Assim, esse processo de virtualização faz parte não só da minha tese, mas da minha própria prática artística, né? Eu trabalho com práticas artísticas online. Então, assim, eu trabalho com né, justamente essa questão de mediação cultural no virtual. Justamente essa faz parte também daquilo que eu estou desenvolvendo, né, como artista. Então, assim, quando eu olho para essas questões, quando, né, a gente olha para essas disfunções, justamente para o que exatamente a gente está fazendo, né? É entender o que a gente está fazendo e as consequências do que a gente está fazendo, né? Quando a gente vai falar sobre as disfunções, né, o Bajin vai dizer que as disfunções elas têm prejuízos correspondentes, né? O Schulman, quando ele vai falar para a gente olhar para a tecnologia, né, com aquelas 4 perguntas, ele vai dizer, se a gente levar isso aqui aos limites, qual a consequência para a sociedade? Então, quando a gente não está falando contra a virtualização, mas a gente precisa estar consciente de que, enquanto a gente virtualiza as experiências, a gente vai ter benefícios e a gente também vai ter malefícios. E quais são esses malefícios? Será que os benefícios realmente valem a pena? Você diz assim, não,
põe na lista de prós e contras, não, vale a pena a gente realmente fazer isso? Será que a gente está consciente dos malefícios que isso está trazendo, né? Por exemplo, quando você pensar assim, em grandes, né, grandes avanços tecnológicos, você tem a industrialização, por exemplo, teve vários benefícios para a sociedade, mas também teve malefícios. E a gente está lidando com esses malefícios até hoje, né? Você tem a questão da poluição, você tem a exploração das jornadas de trabalho nas fábricas. Então, assim, você tem várias questões que são, né, consequências para a sociedade que a gente está lidando até hoje com as repercussões disso, né? Então, assim, se a gente hoje não questiona essas coisas, o que vai acontecer com os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, quando eles normalizarem completamente isso, né? O que vai acontecer se a gente não questionar hoje e pensar que tipo de tecnologia a gente quer desenvolver para o futuro? O que vai acontecer com os nossos filhos, né? Quando eles normalizarem completamente digamos assim, se o transhumanismo for normalizado e esse desprezo pelo corpo foi tido como uma coisa normal, né? Então, assim, então é justamente a gente pensar no que a gente está fazendo. Então, esse meu questionamento vem da minha própria prática. O que exatamente eu estou propondo quando eu falo assim, vamos aproximar o público e os artistas e as obras através de experiências virtuais, né? O que exatamente eu estou propondo? Né? Se você tem, por exemplo, instalações onde o cheiro da obra é importante. Tem artistas que trabalham com isso, criam instalações e você tem que estar ali experimentando. Você tem o som, você tem o cheiro do material que foi utilizado, e como é que você virtualiza essa experiência? Né? Então, assim, são questões que fazem parte da minha própria prática. Eu estou trabalhando com isso, eu estou questionando essas coisas, o que exatamente eu estou fazendo, né? Porque senão se a gente abraça, como a gente falou, a tecnologia, ela é condicionante na sociedade. Então, se a gente começa a abraçar, também como usuários, tudo que vem e sem criticar isso, que condições a gente está criando para o futuro, né? Que futuro a gente está criando, né? Então, a gente precisa estar constantemente questionando, porque a tecnologia ela vai trazer coisas boas, ela vai resolver problemas, sim, mas ela vai trazer outros. Então a gente precisa estar consciente. Será que isso é a melhor solução? Será que essas consequências, esses problemas que essa tecnologia específica está trazendo, significa que ela é a melhor solução? Será que a gente não pode pensar numa outra coisa que também responda esse problema e tenha menos malefícios, né? É que assim, você pode tomar um remédio e pode tomar outro. Só que se um remédio pode ter ataque cardíaco como efeito colateral e o outro é só insônia, né? Você vai pesar aí qual o malefício que você prefere, sabe? Tipo, um é coceira no braço, o outro é depressão. Então, assim, que efeito colateral é esse que a gente está, né? A gente tem que estar consciente desses efeitos colaterais também, justamente para saber como combater essas coisas, né? E será que a gente não pode pensar numa outra solução que tenha menos efeitos colaterais ou efeitos colaterais que não sejam tão maléficos assim? Só para complementar, me ajudou bastante essa sua resposta aí. Eu entendo muito mais aí na questão da ética, né? Ética e até na fala do Luiz sobre a questão da redenção, eu concordo plenamente e esse é um pensamento que eu vou ter muito forte de agora em diante, porque acho que todo mundo que trabalha com tecnologia, eu também trabalho desenvolvendo tecnologias, né, para grandes empresas e pensar também assim, cara, será que a solução que a gente está construindo, né, qual é a consequência dela? Eu concordo em questionar isso. Eu estou totalmente de acordo. E isso vai fazer muito bem, né? Primeiro, como cristão, entender qual a consequência. Mas eu entendo que alguns pontos a gente não vai conseguir sanar, porque, na minha percepção, nenhum sistema que nós temos, né, hoje no planeta, ele é perfeito. Ele não vai fechar. Todos os sistemas são imperfeitos. Por mais que a gente questione e tente resolver, como você falou, vai ter uma remediação, mas a remediação não vai ser perfeita. E daqui a 20 anos, talvez estejam pessoas não discutindo mais isso, porque já encontraram a solução para esses problemas. Meu filho talvez esteja pensando não sabe nem a profissão que ele vai ser. Então, ele não está pensando nisso. É importante, mas os problemas que vão acontecer na geração dele
não são os mesmos problemas que nós vamos discutir aqui, mas uma coisa que vocês falaram que é muito bacana tem uma coisa que a gente não consegue se desconectar do orgânico, né, do genuíno, vamos dizer assim, da questão da origem, da nossa origem, né, de sentir o cheiro, de se tocar, de relacionar. Eu acho que isso aí, inevitavelmente, a gente não tem como se desconectar. E na medida que o homem vai se desconectando dessas coisas, ele vai cada vez mais se adoecendo. Isso eu tenho certeza. Mas isso me ajudou bastante, essa palestra em relação a quando desenvolvemos uma nova tecnologia, quais as consequências, e inclusive questões de vieses, né? Vocês devem saber melhor do que eu, tecnologias que são construídas a partir de um comportamento social, a partir de uma cultura, e que perpetuam determinados vieses em diversos aspectos. Enfim, muito bom, turma. Obrigado mesmo. Muito bom. Assim, eu até sem querer, acho que está acabando o tempo aí, né? Mas às vezes não é nem fácil, né? Foi o que a Adriana falou. Às vezes você dá um outro propósito, você corrigir os erros. Não... o Luiz falou, às vezes é uma coisa fácil, só que às vezes é difícil. E o pessoal chama de obstinação, né? De certos sistemas, de certas soluções tecnológicas. Para você mudar aquilo é uma coisa assim, às vezes você tem que dar alguns passos para trás, mas como é que você vai dar passo para trás, né? Você pega, por exemplo, o sistema de produção aí de alimentos em massa, todo dano ambiental que gera, né? Mas você fala, vamos fazer de outro jeito. Você fala, mas como é que você vai suprir agora uma população que está sendo suprida por isso, né? Então você vai causar fome para poder trocar a solução, né? Então quem discute muito isso é o Ivan Illich, né? O Langdon Winner também, ele fala, de repente, assim, a solução que a gente adotou, ela acaba virando a única solução possível e imaginável, porque não tem muito como você fazer de outro jeito, né? Então, ele critica, por exemplo, muito a escolarização, né? Tudo bem que tem todas as discordâncias, eu discordo um pouco dele, mas ele fala assim, que a gente inventou a escolarização como solução para a questão da educação, né? Então, resolver a educação, a gente cria a escola. Só que agora você dar uma outra solução não dá, porque você teria que abolir a escola e aí dá problema na educação. E aí como é que você sai disso? E ele fala disso em todos os outros sistemas da sociedade, né? Então, sistema de transporte, solucionou desse jeito. Tem um monte de problema, mas não tem como a gente pensar de outro jeito agora. Educação solucionou um monte de problema, mas não tem mais como pensar de outro jeito, porque a coisa a gente já ficou dependente desse tipo de solução, né? E aí para você mudar fica difícil. Então, nossa, é uma bagunça. Mas é massa. Coloquei ali a frase, né? Que eu acho assim, né? Que a gente tem... Eu gosto muito, lá o Gandalf fala, né? Pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados. Tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado, né? É agora, acho que a gente tem que olhar para agora, a gente estuda história, né? Eu gosto muito. A gente estuda história, a gente pensa no futuro, né? Mas a gente tem os problemas para resolver hoje, né? Então, a gente precisa discutir, porque se a gente não discutir, né? Então falar assim, os problemas, o futuro se resolve lá no futuro. Os problemas, daí a gente pega e detona o planeta e não vai ter planeta, né? Igual lá a Adriana citou ali o Hans Jonas, né? O princípio responsabilidade, né? A gente tem que pensar no planeta que a gente vai deixar, né? As nossas ações têm que ser nesse sentido. Como mordomos da criação, a gente tem obrigações, né, de tentar resolver os problemas que a gente tem, a nossa tecnologia. Se a gente deixar para o futuro, para as outras, né, a gente pode não ter futuro, né? Mas enfim, é uma discussão muito boa, né? As discussões levantadas, né? A gente sempre tem esse debate. A tecnologia é sensacional, né? As discussões que a gente precisa mesmo ter mais essas discussões nas nossas igrejas, né? E é bem legal que a gente tem esse espaço aqui. Então, quero agradecer vocês aí que estiveram presentes. Vai ficar gravado, né? Depois eu posto o link. Obrigado, Adriana. O trabalho é excelente. Ela podia falar por 3, 4 horas, que é muito legal o trabalho dela. A gente vai ver ela, com certeza, ainda falando mais em outros lugares, né? Ela vai apresentar aí logo, nós vamos estar lá no GT de Trabalho e Tecnologia, logo mais, né, no final do mês. A gente posta lá os links e tal. A programação vai estar bem legal esse evento, tá? Já vou convidando vocês. É um evento que
bem focado, assim, né, em questões do Elu, a partir do Jacques Ellul, né, e eu, o Fernando e o Jorge Barrientos Parra, né, que estaremos lá, o Jorge, que é o empolgado aí com o Jacques Ellul, e a gente está nessa. Foi bem legal esse evento, já participei uma vez, que foi lá em Uberlândia, inclusive, então o evento foi bem legal, é bem legal esse evento, vai ter umas pessoas muito top apresentando lá, depois a gente posta lá. O grupo acho que é bem importante. Palestrante internacional, né, Luiz? Exatamente, vai ter palestras internacionais. Francês. Vai ser bem legal. Então, a gente posta lá depois, continuamos o debate. A gente pode continuar o debate lá também no grupo, tá bom, gente? Outras dúvidas que surgirem, a gente continua lá no grupo. Mais uma vez, obrigado aí, Adriana. Excelente tua fala e teu trabalho, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Quer falar alguma coisa mais, Adriana? Quero agradecer a oportunidade. Legal. Obrigado. Muito bom. Então tá, ficamos por aqui, gente. Até mais. Bom sábado aí, bom final de semana para todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Falou.